Professor Totti, coroando o assunto de soluções, vamos ver hoje a titulometria. Pela palavra, você já identifica, é a medida do título. E o que vem a ser título? O que se põe na capa do livro. O que vem a ser título em soluções? É uma identificação da sua concentração. Então, titulometria vem a ser a determinação da concentração de uma solução. Porém, se a concentração, como estamos acostumados a fazer, será uma relação de soluto sobre uma quantidade de solução, soluto sobre solução me dá concentração. A titulometria é a determinação da concentração, porém, de uma outra maneira. Será a determinação da concentração de uma solução utilizando outra solução de concentração conhecida que reaja com a primeira. Então, se eu quiser saber qual seja a concentração mol por litro de ácido sulfúrico dentro d'água, eu quero saber a concentração. Então, o caminho normal é a quantidade de soluto pela quantidade da solução. Mas não é assim que vamos fazer. Nós vamos determinar a concentração da solução de ácido sulfúrico usando uma solução de hidróxido de sódio, cuja concentração é conhecida. Então, a partir de uma solução que eu conheço, a concentração, eu vou determinar a concentração daquela que eu não conheço a concentração. Por quê? Porque a substância hidróxido de sódio reage com ácido sulfúrico. Titulometria, portanto, é a determinação da concentração, utilizando uma outra solução de concentração conhecida que venha reagir com ela. Para isso, nós temos dois equipamentos fundamentais. Em laboratório, isso é uma delícia, praticar química analítica. Nós usamos uma bureta. Bureta é uma vara de vidro, cujo comprimento depende do que nós vamos utilizar. Nesta bureta, nós temos uma torneirinha. Essa torneirinha, quando aberta, naturalmente, vai escoar o seu líquido. E temos um copo com gargalo estreito. Esse copo de gargalo estreito chama-se Erlenmeyer. Chama-se Erlenmeyer esse copo de gargalo estreito, que é para a gotinha que escoa não espirrar, fica presa ali dentro. Vai reagir todo o material, sem perda de nada. Muito bem. Na bureta, nós vamos colocar sempre a solução conhecida, quer dizer, a solução cuja concentração a gente já conhece. Nós enchemos a bureta até o limite máximo, essa bureta é toda graduada, colocamos até lá em cima, que seria o volume inicial. Quando abrimos a torneirinha da bureta, vai escoar o seu líquido e teremos um volume final. Naturalmente, qual foi a quantidade da solução conhecida que escoou para reagir com a solução cuja concentração nós não conhecemos? O volume que escoou da solução conhecida para reagir com a solução cujo volume desconhecemos será a diferença da quantidade inicial para a quantidade que restou. O que desapareceu, claro, foi o que precipitou, foi o que veio a reagir. Muito bem. Então, está aí colocado o problema. Qual seria o problema? Qual a concentração da solução aquosa de ácido sulfúrico? A partir de uma solução 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio. Para determinar a concentração molar de ácido sulfúrico a partir da concentração molar de hidróxido de sódio que já é conhecida, conhecendo a quantidade
que precipitou, que desceu para reagir, vamos admitir que seja 50. Mas calma aí. Quando é que eu fecho a torneirinha? Aí está o segredo, o lado bonito, o lado lúdico da química. Existem substâncias muito interessantes. São complexos químicos, são misturas, são compostos químicos que mudam de cor de acordo com o pH. Nós já vimos pH e veremos de novo pH com todos os detalhes. Sabemos já da biologia que o pH abaixo de 7 é um pH ácido. Identifica meio ácido. O pH acima de 7 identifica meio básico. Muito bem. Então existe uma substância chamada azul de bromofenol. Não confundir com azul de bromotimol. O azul de bromotimol é uma substância de cor amarela, quando o pH do meio é abaixo de 5, meio extremamente ácido. Quando o pH é bem baixo, é amarelo. Quando chega em torno de 5, a cor do azul de bromotimol passa para azul. Então, o azul de bromotimol é uma substância que indica pela cor o pH do meio. Em pH extremamente ácido, ele é amarelo. No pH ainda ácido, mas indo para o meio básico, o azul de bromotimol é azul. Outra substância muito próxima a ele é o metilorange. O metilorange é uma substância cuja virada da cor é num pH um pouco para cima, quase perto de 6. Abaixo de pH 6, o azul, o metilorange, é vermelho. E acima em torno de 5,5, ele se torna amarelo. Então, se neste Erlenmeyer, aonde eu deixar o ácido sulfúrico, cuja concentração eu quero conhecer, se aqui dentro, junto com a solução de ácido sulfúrico, eu deixar azul de bromotimol, o que o azul de bromotimol está fazendo aqui? O azul de bromotimol é o indicador pela cor do pH do meio. E qual é o ponto de viragem? O ponto em que ele muda de cor. O ponto em que ele muda de cor é pH 7. Aonde que ele está? Eu falei azul de bromotimol. O azul de bromotimol, ele tem coloração amarela quando o pH do meio é abaixo de 7, pH ácido. Quando o pH chega a 7, passando para meio básico, ele muda de cor. Então, querido, se o azul de bromotimol for o indicador escolhido para a minha primeira experiência, este Erlenmeyer, que tem a solução que eu quero identificar, que eu peguei 10 ml, esses 10 ml de ácido sulfúrico estarão com que cor? Estarão com que cor? Estarão com a cor, o quê? Qual é a cor? Amarela. Por que cor amarela? Porque o meio é meio ácido. E se o meio é ácido, é abaixo de 7. E se o pH é abaixo de 7, qual é a cor do azul de bromotimol? Amarelo. Quando eu começar a pingar hidróxido de sódio, o que o hidróxido de sódio vai fazer? O seu hidróxido, OH-, vai neutralizar o H+ do ácido. E o que o OH- com o H+ do ácido vão fazer? Água. Se neutralizam. Na medida em que eu precipito hidróxido de sódio, vai anulando a acidez do meio. Se vai anulando a acidez do meio, vai se tornando básico. E qual é o ponto de viragem? Exatamente na hora em que a quantidade da base foi suficiente para neutralizar o ácido. Em que pH que foi? No pH 7. Então, no instante em que eu
coloco a substância básica suficiente para neutralizar a quantidade ácida que eu coloquei anteriormente, no instante em que a base anula, neutraliza o ácido, vamos ter o ponto de viragem. Então, simplesmente vai ficar de amarelo para vermelho. Então, é uma experiência muito bonita, muito lúdica até, com cores, linda, linda de morrer. Faça química, tu vai gostar. Tu ainda vai ser engenheiro da Petrobras. Muito bem, está aí montado o meu circo. Existem duas substâncias que eu quero muito chamar a sua atenção. Se eu sei que eu vou trabalhar num pH mais elevado, eu não vou usar azul de bromotimol, porque o azul de bromofenol, azul de bromotimol é para quando a viragem é em torno de 7. O azul de bromofenol eu não vou usar quando eu tenho a suposição de meio básico, porque o ponto de viragem do azul de bromofenol é abaixo de 7. Então, é uma briga em que o pH era muito ácido e fica ácido, mas nem tanto. Quando o pH é ácido ou quase se tornando básico e vai se tornar muito básico, quando a minha solução final, eu já sei, vai ser bem básica, eu uso a fenolftaleína. Então a gente diz que a fenolftaleína é uma indicadora de cor ideal para meios básicos, porque o ponto de viragem da fenolftaleína é bem acima de 7. E existe um indicador colorido fantástico. Ele só tem um defeito, ele é no papel. É uma substância que está embebida no papel. E o papel corrói, o papel fica corroído. Então o tal papel tornassol, ele é maravilhoso, sabe por quê? Porque ele tem uma série de cores. É quase como se fosse as cores do arco-íris. Começa num vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul e anil. Aonde o ponto de viragem de vermelho para azul, que são as duas cores mais marcantes, é em torno de pH 7. Então, esse papel, quando colocado na boca, você vai ver que o papel na boca, ele vai sair azul, porque a boca é básica. Se você conseguisse pegar um papelzinho desse e levar direto para o teu estômago, o papelzinho ficaria extremamente vermelho, porque o estômago é muito ácido. Seria até alaranjado amarelo, mais para a esquerda. Então, apesar de ser muito usado em escolas de ensino fundamental 2 ou início do ensino médio, o papel tornassol tem o defeito de esfarelar com o tempo. Então, por isso que a gente usa, quando se trata de uma reação cujo final será abaixo de 7, usa-se muito metilohrange, porque o ponto de viragem é em torno de 5 e 6 de pH. Quando se trata de solução básica, em que o ponto de viragem é básico entre 8 e 9, usa-se fenolftaleína. Na nossa primeira experiência, nós colocamos dentro do Erlenmeyer, juntamente com a solução ácida, azul de bromotimol. Se eu coloquei o azul de bromotimol, na minha situação, eu estou no amarelo. De amarelo, o que vai acontecer? De amarelo vai passar para vermelho. E quando que de amarelo passa para vermelho? Quando tu exagera na mão. Se você deixar a torneira aberta e passar da hora, este meio, que é um meio ácido, porque é pH abaixo de 7, afinal nós temos ácido, neste meio ácido, que está indicando pelo azul de bromotimol a cor amarela, se você bobear, deixar escoar muita base, de ácida vai ficar básica.
Porque, além da base neutralizar o ácido, vai ter excesso de base. E excesso de base é meio com pH acima de 7. Então, a técnica, o bonito da experiência é você controlar. Vai abrir a torneira e vai escoar a base até a viragem. E essa viragem é visual. Uma gotinha a menos e uma gotinha a mais vai fazer a diferença. Essa torneirinha está aí justamente para ser fechada na hora certa. E ao fechar na hora certa, aí tu vai ver do volume inicial até o volume final, você vai deduzir quanto que escoou. É muito importante determinar com exatidão a quantidade utilizada. Por quê? Porque sim. Porque se eu conheço a concentração da solução, se eu conheço o volume que eu utilizei, se eu conheço a concentração da solução básica, na bureta se põe a solução conhecida que é a básica. Se eu conheço a concentração, se eu conheço o volume, eu vou pegar a concentração, que é 0,1 mol por litro, vou multiplicar pelos 50 ml, que foi o que eu utilizei, vou fazer o fator unitário para cancelar unidades indesejadas, e vou ter o quê? E vou ter a quantidade de base. Qual é a quantidade de soluto? Por quê? Porque sim, porque o soluto vai reagir com a substância cuja concentração eu quero saber na quantidade de mol. Eu tenho que saber o soluto da solução cuja concentração é conhecida. Se eu conheço a sua concentração, se eu conheço o volume utilizado, eu vou determinar a quantidade de mol de hidróxido de sódio. Uma vez determinado a quantidade de mol de hidróxido de sódio, eu vou procurar saber quantos mols eu tenho aqui. Aqui está a chave da questão. Quantos mols eu tenho de ácido sulfúrico? Porque se eu tiver o número de mol de ácido sulfúrico, eu vou dividir por 10. Aí eu vou ter a concentração. Então, todo esse trabalho, a partir da concentração dada, a partir do volume que foi utilizado, é determinar a quantidade efetiva de soluto que tem aqui. E qual é a quantidade efetiva? É o resultado dessa conta. É 0,1 vezes 50, dá 5, dividido por 10 na terceira. Então, qual é a concentração? A concentração é 5, 10 na menos 3 mol. Meu amigo, 5, 10 na menos 3. Esta é a quantidade de base. A base hidróxido de sódio reage com o ácido, na medida em que vai escorregando, vai reagindo com o ácido até neutralizar. E a neutralização completa é, nesse caso, de 1 de ácido para 2 de base. Por quê? Porque eu preciso de 2 hidróxidos para anular 2 cátion hidrônio. 2H+, com 2OH- dá 2H2O. Não vou me preocupar com o sal e a água formada. Vou me preocupar com quanto que eu tenho de base. Por quê? Porque se 1 mol reage com 2, se uma quantidade de ácido sulfúrico reage com 2 de hidróxido de sódio, lembra que os coeficientes são a proporção estequiométrica de mol? Se 1 mol de ácido sulfúrico reage com 2 de hidróxido de sódio, 5,10 na menos 3, 5,10 na menos 3 não vai reagir com a sua metade. E qual é a sua metade? 2,5, 10 na menos 3. Então, querido, olha como é simples. Se uma quantidade de ácido reage com 2 quantidades de base, numa relação molar, mol com mol,
5/10 a menos 3 reagirá com sua metade, 2,5. Bom, posso então afirmar que na minha solução, cuja concentração conhecida, eu trabalhei com 50 ml, aquela quantidade que escoou, que foi suficiente para neutralizar a quantidade de ácido, a quantidade efetiva que reagiu foi 5/10 a menos 3, calculada pela concentração e o volume da solução conhecida, trabalhada. Bem, se a quantidade da base foi 5/10 a menos 3, qual foi a quantidade de ácido segundo a qual ela reagiu? Com 2,5. Então, nossos problemas terminaram. Se a solução desconhecida apresenta efetivamente 2,5, 10 a menos 3 mols, e a quantidade na qual tem essa quantidade de mols são 10 ml, a quantidade que eu peguei para titular, nesses 10 ml tem essa quantidade. Saber a concentração, agora é beleza, você pega o soluto pelo volume. Então, a concentração que eu estava tanto querendo saber será a quantidade de soluto efetiva que vai reagir, 2,5 10 a menos 3 mol, dividido pelo volume. Aqui, porém, tem um detalhe muito importante. Qual é o volume pelo qual eu divido o soluto? É o volume da solução a titular. Não é o volume total que tem no final no Erlenmeyer. Porque se no começo eu peguei 10 ml para titular, escoei 50 ml de base, o volume total é 60. Não é este. O volume pelo qual eu divido a quantidade de mol é o volume da solução a titular. Então é por 10 que eu vou dividir. Chama atenção, porque muitos alunos se confundem nessa hora. A quantidade de mol pelo volume da solução a titular, com esse pequeno fator unitário para tirar mililitro e ficar com litro, me dá 2,5 10 a menos 3 vezes 10 a terceira. 2,5 dividido por 10. Então é 0,25. A solução de ácido cuja concentração eu queria conhecer, passei a conhecer graças à reação que esta substância fez com a substância da solução que eu escoei pela bureta. Não é bonito? Lindo! A química é fácil. Veja a próxima aula. O vinagre que nós encontramos no supermercado apresenta um valor indicado. Será que é verdadeiro? Será que o vinagre que eu comprei com 4,8% de ácido acético é verdadeiro aquela indicação? E outra aula, veja aí, ó, a titulação da cachaça. O que se bebe de cachaça é o álcool etílico na quantidade de 38% a 45%. Só que na cachaça não tem só álcool etílico, não. Existe também cobre. Essa eu também não sabia. Limite de 5 miligramas de cobre na cachaça. Vamos titular, vamos ver se é só 5 mesmo que tem na cachaça que vamos analisar. Tote ao seu dispor.